Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que estuda as artes ocultas, porque hoje vamos falar nesse canal sobre o grande versus da espiritualidade. O caminho do ocultista de um lado e o caminho do místico de outro lado. E o grande choque, ou seria melhor dizendo, a grande polimerização que esses dois fazem. Bom, da onde que o mago tá tirando essa loucura, né? Vamos lá. John Fortune, né? John Fortune, uma grande ocultista aí do século XX, ela vai trazer em um dos seus escritos aí, né, dentro de um de seus livros, ela traz a diferenciação entre o caminho do místico e o caminho do ocultista, ou o caminho do mago, né? E por que é interessante a gente abordar isso num vídeo? Porque às vezes você está seguindo por um caminho que você não se identifica. Ou às vezes está trilhando demais um caminho e talvez precise equilibrar isso, né? E dentro do ocultismo de internet, onde só se fala de Goetia, Enochiano, magia angélica, o mundo ocultista, esotérico de verdade, ele praticamente fica de lado, né? Questões como energia, para-energia, caminho espiritual de ascensão e coisas do tipo quase não são abordadas. E eu acho que é importante trazermos isso para a elucidação. Porque apesar de serem caminhos distintos, ambos querem levar ao mesmo propósito. Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem é bom falar sobre, mas a espiritualidade, seja ela magística, seja ela mística, devocional, religiosa, cada um segue o seu caminho, cada um segue os seus métodos, cada um tem os seus próprios princípios e valores. Porém, o final, a meta final de todos esses caminhos é a divinização do ser humano, ou seja, a nossa deificação, a nossa elevação. Santo Agostinho, né, em seu tratado Civitatis Dei, ou é nos Confissões, eu já não lembro mais, porque faz muitos anos que eu estudei Agostinho, mas ele costumava dizer que o que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação. Então, como que nós participamos, né, da comunhão divina? Purificando o nosso ego, elevando. E aí cada caminho, cada proposta vai trazer uma experienciação de elevação ou divinização diferente. A magia também, pelo que nós chamamos de operação de teurgia. A teurgia nada mais é, em um conceito básico, né, de explicação esdrúxula, do que cerimoniais e contatos com aspectos da divindade que elevam o homem, elevam o ser humano até a sua forma perfeita, o seu logos, eu superior, o Christus vivo, né? Como você queira chamar. Enfim. E John Fortune, né, voltando para a explicação, ela fala que existem duas vias espirituais dentro de uma espiritualidade esotérica, né? Nós temos o caminho do místico e nós temos o caminho do ocultista, ou do mago, vamos dizer assim. Sendo que ela fala que um é mais introvertido e o outro mais extrovertido. Sendo o místico o introvertido e o mago o extrovertido. Como assim, mago? Personalidade e temperamento? Sim, e ela vai abordando com maiores analogias ainda. Eu tô dando só um por cima do texto, né? Mas é interessante a gente falar um pouco disso, porque ajuda no nosso autoconhecimento, né? Porque nós somos tendenciosos mais a uma via do que a outra via. E quando falamos de prática mágica, prática espiritual, temos que treinar as vias, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é cada coisa, né? O caminho do místico. O caminho do místico, ele basicamente é o caminho do eremita, né? O caminho da experiência gnóstica, o caminho da espiritualidade interna, que vai se consolidando em
em uma visão e construto espiritual próprio do indivíduo. John Fortune chama esse caminho de introvertido porque muitas das vezes o místico ele não consegue exprimir ou explicar aquilo que ele vive. Ele apenas vive, né? Como você explica, por exemplo, a vida de um eremita que abandona a sociedade, qualquer convívio social, para viver no meio do deserto, passando fome e frio a vida inteira só por questões de purificação espiritual? Ou como você explica a via do monge, né? Que decide abdicar de família, de confortos, de apegos materiais, para viver uma radicalidade espiritual para a divinização de si mesmo. Essa é a via mística. Ela é chamada de introvertida justamente porque tem muito mais a ver com a experiência pessoal do indivíduo com a divindade e o caminho que é construído entre indivíduo e divindade, né? É muito pessoal, é muito gnóstico, é muito da experiência individual daquele ser. Aqui nós podemos abordar o caminho dos monges, nós podemos abordar o caminho dos eremitas, nós podemos abordar o caminho de diversos tipos de manifestações espirituais que tendem mais à experiência individual e emocional, por assim dizer, do que a um aspecto mais racional do rolê, né? Então, o caminho do místico também é o caminho da devoção. Porque o místico, ele se eleva ao divino tendo devoção pelo divino. Ele ama quem o diviniza, né? Então, o aspecto da mística espiritual, ele está muito relacionado ao aspecto mais devocional. É o caminho do devoto. O caminho do devoto, e aqui eu tô falando independente de religião, tá? Pode ser cristão, pode ser pagão, pode ser o que for. Mas o caminho do místico é o caminho do devoto. É o caminho daquele que vai crescendo no relacionamento com a divindade, e a divindade vai transformando o ser daquela pessoa de dentro para fora, até o ponto que ele torna-se um exemplar vivo daquela divindade. Ou ao menos é a meta, né? Um reflexo vivo daquela divindade. Jesus, num trecho do Evangelho, ele até fala sobre isso quando ele diz que o discípulo não é maior do que o mestre, né? E que ao discípulo convém chegar à estatura do seu mestre. Assim também é o caminho da mística. Tende a tornar o místico, através das experiências dele com o divino que ele segue, que ele cultua, que ele ama, né? Torná-lo cada vez mais um só. Esse é o caminho do consagrado, porque a palavra consagrado significa um com o sagrado, né? Então, o caminho da mística, ele adentra profundamente na via da individuação do ser com a divindade, até que eles se tornem um só. Por que o Mago tá fazendo todo esse vídeo complexo? Não é pra fazer firula e nem pra falar bonito não, gente. Vocês sabem que o Mago não tem disso. É justamente para que vocês entendam que existe fundamento na magia, né? Esses vídeos aleatórios de sexta-feira que o Mago traz abordando um assunto mais sério dentro do esoterismo, do ocultismo de modo geral, é justamente para que vocês tenham uma visão mais profunda do rolê e saiam somente disso de causo, historinha, relatinho, nossa, minha vida vai mudar por magia. Não é bem assim. É bem assim, mas não é bem assim, entendeu? Porque tem um rolê muito profundo por detrás de tudo isso, né? Então, esse é o caminho do místico, o caminho da devoção, o caminho da espiritualidade que aspira a um ser superior como um patrono, como um regente, e ele é introvertido porque ele é pessoal, né? O místico, ele caminha por uma via única, sem possibilidade de imitá-lo, de segui-lo muitas das vezes, né? E como exemplo de grandes místicos, eu sempre já disse, né, e torno a repetir, os grandes eremitas da história, os grandes monges da história, as grandes monjas da história, né? Eu creio que é o exemplo mais tátil, mais palpável que nós temos de pessoas que seguem o caminho
da mística, o caminho da contemplação espiritual para chegar aí à sua divinização, né? Se vocês estudarem um pouco mais a fundo a vida monástica, tanto cenobítica quanto eremítica, né? Vocês vão perceber que a ascese central, ou o exercício espiritual central desta prática, dessa vida dedicada a uma vida monástica, é justamente o caminho do místico, né? É o caminho da experiência pessoal, onde através do silêncio, do recolhimento, da contemplação, do isolamento, a pessoa se torna divina, né? Já agora falando do caminho do mago, né? O caminho do ocultista, que John Fortune apresenta como sendo a via extrovertida. O caminho do ocultista, diferente do caminho do místico, é o caminho da razão, do intelecto ativo, da lucidez do intelecto sobre qualquer experiência espiritual. Então, por um lado, isso é muito bom, porque permite a réplica do método, então está muito mais próximo de uma ciência, vamos dizer assim, do que de uma fé, né, como é o caminho do místico, justamente porque se você replicar tal método de tal forma, seguindo tal base e tudo mais, você consegue reproduzir o que é proposto e obter alguma espécie de resultado, mínimo que seja, né, através do ritual proposto. E grande parte da sua desenvoltura, né, do caminho do mago, está no estudo. Então, sim, o caminho do mago é o caminho do estudioso, é o caminho daquele que é letrado, é versado, né? Por isso que não pode existir um mago burro. Se existir um mago burro, ele não pode ser um mago. A verdade é essa. A magia, ela pressupõe uma disposição, uma predisposição ao intelecto racional, analítico, crítico, estudioso, um pouco cético talvez, né? Porque tudo isso é o que forma a personalidade do mago. Como eu já falei em Missa Enoquiana, em podcasts, em outros vídeos do canal, eu sempre falo que o caminho do mago é o caminho do cientista da espiritualidade. Enquanto o místico está preocupado em viver a espiritualidade através da devoção e da elevação divina sem muita explicação, né? O caminho do mago, ele se faz pelo lado racional. Então, se eu tive uma experiência, eu preciso saber o método que eu utilizei para chegar naquela experiência. E eu preciso saber que se eu repetir esse método várias vezes, eu chegarei ao mesmo resultado ou a resultados mais elevados. E se eu não atingir o resultado, o que aconteceu de errado? Entende? Então, o caminho do mago ele é um caminho analítico. Em contrapartida, o lado positivo, diferente do caminho do místico, é que no caminho do mago existe a possibilidade da réplica. Diferente de uma tradição que não é passada de forma escrita, né? A magia ela é passada de forma escrita. Então, há a possibilidade de replicá-la porque existem manuscritos dizendo o que fazer, o que não fazer, e como não fazer, né? Esse é o caminho da extroversão. É o caminho do que vai para fora. Desculpa, o caminho do intelecto, né? Em síntese, é o caminho da magia, o caminho do mago. Ele pode tornar-se um pouco engessado ou teórico demais, né? Por que teórico demais? Você já percebeu que tem magos por aí que são experts em cabala, experts em falar bonito, falam isso, falam aquilo outro, mas não tem uma experiência? Ou as experiências que tem são parcas e não tem resultado de nada? Não vê nada, não sente nada, não acontece nada com a pessoa durante o ritual? Por quê? Porque o lado intelectivo acaba engessando a pessoa na teoria. E aí quando a pessoa vai sair desse engessamento, ela fica desconfortável. E é aí que entra o bonito da história. Em escolas de mistério, ordens iniciáticas, um bom mestre, um bom mago treinador, um bom treinador, né? É aquele que percebe no neófito, no aspirante, qual é a tendência dele. Porque todos nós vamos tender para um lado ou para o outro.
No Brasil, de modo geral, a maioria de nós somos tendenciosos para um lado mais místico, tá? O nosso povo é mais quente, o nosso povo é mais emocional, o nosso povo se deixa levar pelas emoções muito facilmente. Então, geralmente, o caminho do místico, né, é o caminho do povo brasileiro, de um modo geral, do nosso fenótipo espiritual, vamos dizer assim. Já o caminho do mago é para poucos, né? Sobretudo em nossas terras, onde nós valorizamos muito mais a experiência mística do que, propriamente dito, a razão, a intelectualidade, toda a sabedoria por detrás da engrenagem espiritual, né? E dito isso, né, nós temos que saber que o bom mestre é aquele que vai instruir a pessoa no oposto da tendência dela. Então, eu, por exemplo, é óbvio, né, eu fui monge, já não preciso nem dizer mais nada, vocês sabem que a minha tendência é me deixar levar pela mística da coisa. Então, eu odeio, né, totalmente contra a minha natureza, ficar me aprofundando em cabala, no hebraísmo, no judaísmo, sabe? Nesse rolê teórico, que na prática parece que não diferencia de nada, não faz diferença nenhuma. No teórico da magia, né? Pra mim é péssimo, eu odeio. E é justamente por isso que em todo treinamento mágico que eu me envolvo, em qualquer ordem que eu me envolvo que é séria, o instrutor, o meu treinador, o meu mestre, ele vai trabalhar o quê? O meu lado racional, que é o oposto, né? Ele vai me dar trocentos livros de teoria de cabala para eu ler. Ele vai me dar trocentas coisas para eu estudar. Por quê? Porque eu preciso desenvolver o lado de mago. O meu lado místico é muito bem desenvolvido. Agora, o meu lado de mago, o meu lado mais racional e analítico, ele é mais lentinho. Era, né? Lá atrás. Hoje em dia, não. E aí, justamente porque eu tive um bom treinador que me orientou no meu oposto, hoje eu consigo ser um mago completo. O que é um mago completo? É aquele que consegue unir a mística com o caminho do mago. E os dois caminhos se complementam para torná-lo um mestre na arte da gnose, um mestre na arte espiritual, mística, até mesmo devocional, e, consequentemente, um senhor que é letrado na magia. Ele sabe os métodos, ele sabe as fórmulas, ele sabe isso, ele sabe aquilo. E não que eu seja muito desse lado, mas eu me esforço o máximo para tentar ser o mais racional que eu posso, né? O mais cético que eu me permita ser. Enfim, e é isso. Então, o ideal é que nós trabalhemos os dois lados. E aí eu te deixo duas perguntas no final desse vídeo. Primeira, qual é o seu lado? Você é mais místico ou você é mais mago? Comenta aí. Qual é o seu lado que é mais latente? Você é mais racional ou mais emocional? Você é aquele que vai mais pela experiência do sentir algo espiritual ou é aquele que gosta mais de estudar a espiritualidade na sua profundidade teórica? Ler grandes tratados e tudo mais. Comenta aí que o mago quer saber o que você é, né? Você é mais um ou mais outro? E a segunda coisa é, se você quer seguir o caminho da magia verdadeira, você está disposto a unir as duas coisas? Se pergunte e responda para si mesmo essa segunda pergunta. Não para mim, não nos comentários, mas para você mesmo. Tá bom, meu povo? E é isso. Então, o que o mago queria dizer é que ritual... Eu estarei viajando quando esse vídeo for pro canal, né? Então, ritual de agosto, já dei o spoiler no vídeo passado, repito aqui, será ritual de desobsessão, quebra de demanda, coisa pesadona mesmo. O mago tira o mês de agosto para fazer essa faxinona geral na nossa vida, para que toda demanda que lançaram contra nós caia por terra, tá bom? Então, se prepara porque é um ritual que é necessário para todo mundo, hein? Eu quero ver todo mundo. Esse povo que só vem em rito de amor, rito de prosperidade, não venham no rito de quebra de demanda não, pra vocês verem o que vai acontecer com vocês. Tá avisado, eu quero todo mundo nesse ritual. Titia tá avisando. Missa Enoquiana vai ser no começo de agosto, enquanto eu estou gravando ainda não tem data da missa propriamente dita, tá? Então, fiquem de olho aí para se prepararem para ela. Que mais? Caso você queira fazer um trabalho de magia com mago,
Se tiver condições de arcar com os custos, custa R$2.000 o trabalho de magia, chama que a gente vê a possibilidade de se eu aceito fazer o seu trabalho de magia, tá bom? Também, caso você queira marcar uma consulta, um atendimento oracular com o mago, chama que a agenda de agosto já está aberta, tá bom, meu povo? Então, curso de tarô ainda está em promoção, né? Então corre lá, tá nos últimos dias da promoção, garante seu curso de tarô com R$350 de desconto, depois no dia que eu não avisei. E é isso, meu povo. Então, demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!